Olá, amados, que Deus abençoe você em nome de Jesus. Vamos aqui a mais notícias no canal No Alvo e dessa vez eu quero falar para você sobre todo esse processo que está acontecendo. Em meio a tudo isso, para mim, não está passando de uma situação para acobertar tudo que está acontecendo no Brasil. Juros altos. Gente, hoje eu tive um familiar que foi lá emprestar o FGTS dele a juros absurdos para poder pagar contas, porque não está conseguindo pagar as contas. É isso mesmo que você está ouvindo. Arroz está o dobro do que era antes. Todo mundo reclamava, quando estava R$20, está 30, 40 reais. O mais baratinho você vai achar por 30 reais por aí. Diz aí nos comentários quanto está na sua cidade. Pó de café está acima de R$20, você não consegue mais achar a 15, 16 reais, como era aí no governo passado, e o pessoal reclamava. Então a gente está vendo que tudo está subindo demais e as coisas estão perdendo o controle. Como as profecias têm dito, muitos juros, também haverá uma inflação incontrolável, porque está acontecendo. É isso que a gente está vendo, a inflação galopante em um nível extremo. E se você for buscar as informações, verá que há muitos anos aí, desde a época de Collor, nós não víamos isso. Por muito menos, a Dilma foi impeachmentada. Por muito menos do que esse governo tem feito, a Dilma foi tirada. Só que agora tem um ministro no STF que está do lado deles, independente de se eles estão certos ou errados. Ele faz a vontade deles e eles a vontade desse ministro, inclusive atropelando a Constituição brasileira. Eu quero mostrar para você que o cerco, sim, está se fechando contra o Alexandre de Moraes e muita coisa está acontecendo. Só que aqui não é noticiado porque nós temos uma mídia muitas vezes tendenciosa, né? E eu vou mostrar uma das que não estão tão tendenciosas assim e que tem mostrado a verdade ao povo brasileiro, mesmo que de uma forma mais um pouquinho escondida, para que não fique ruim para eles, porque todo mundo que mostra a verdade é perseguido. Assim como este canal e muitos outros, né, já passaram por situações complicadas. Mas a palavra de Deus me disse, e ela me diz, e Deus me disse que Ele não me deu espírito de covardia. Então vou continuar falando aquilo que Ele colocar no meu coração para falar. Anderson, mas você está falando de política num canal cristão. Me mostra onde a Bíblia não fala de política. Eu te mostro milhares de versículos que ela fala sobre política. Inclusive, Gênesis, você já pega Deus falando para o homem governar, né? E depois Deus levanta reis e muito mais e fala sobre governo. Mas isso é um assunto teológico, não um assunto para esse vídeo, mas tenho certeza que como que eles chamavam na época, os fariseus de plantão, que não leem a Bíblia, né? não vivem a palavra, vão falar um monte de bobagem aí embaixo. Não pegaram a Bíblia para ler hoje, mas vão querer falar alguma coisa aí embaixo, referente a isso. Mas bora então... pronto, agora consertei aqui. Bora então ver este vídeo comigo, preste atenção aonde está se enfiando o cabeça de ovo. Escritórios de advocacia dos Estados Unidos estão entrando em contato com aliados de Jair Bolsonaro para propor que apresentem testemunhos contra o ministro Alexandre de Moraes, com base numa lei que pune violações de direitos humanos. Olha isso. Gente, muita gente não está entendendo o que está acontecendo. Ele vai ser proibido de sair do país, porque aonde ele for, ele pode ser preso. Inclusive nos países que têm aí concílio com os Estados Unidos, que estão junto com os Estados Unidos, que têm parcerias com os Estados Unidos. Outra coisa, as sanções, eu vou falar no final desse vídeo que pode causar sanções financeiras para ele. A norma é conhecida como Lei Magnitsky, que faz referência a um advogado russo que morreu numa prisão em Moscou em 2012. Ela permite que o governo americano adote sanções, inclusive econômicas, contra pessoas que cometam grandes violações de direitos humanos reconhecidos internacionalmente. E é o que está acontecendo, né? Falar para mim que uma pessoa ser presa há 14 anos porque ela passou um batom numa estátua não é violação de direitos humanos, enquanto muitas, inclusive aí, sem vergonhas da FEBEM com menos idade aí, estão sendo soltos com menos de um ano depois de ter tirado vida de pessoas. Se você falar isso para mim no comentário, você não é nem humano, você não devia nem tá vivo no mundo dos humanos, você devia ter nascido um cachorro, um animal, porque você não tem cérebro na cabeça.
ver o que está sendo feito com pessoas que estavam lá sem fazer o que fizeram. Muita gente, inclusive, que fez aquilo ali, né, não foi presa. Mas os que estavam ali, muitos estavam ali, ó, para com isso, porque não estavam infiltrados, né? Para com isso, estão presos. E teve o CREASão, não se esqueça disso. Esse sangue será cobrado dessa pessoa aqui. Vai ser cobrado. O enquadramento do ministro do STF nos critérios da lei vem sendo defendido por congressistas alinhados ao presidente americano Donald Trump. Um deles, o deputado republicano Rick McCormick, do estado da Geórgia, defendeu hoje que o magistrado brasileiro seja punido com base na lei Magnitsky. E tem, né? E essa lei também é uma pena de morte financeira. Por quê? O que o pessoal não está entendendo é que se isso acontecer, ele não pode ter dinheiro em nenhum banco que tem transferência internacional. Banquinhos pequenininhos por aí talvez ele possa. Mas bancos como o Banco do Brasil, como Caixa, como Itaú, como qualquer outro desses bancos grandes não vão aceitar mais. Porque se aceitarem, vão perder a transferência internacional, não vão poder mais fazer, nenhum dos seus clientes vai poder fazer transferência internacional. Sabe aquela que você passa daqui, transfere em dólar para os Estados Unidos, de dólar você pega para cá, e aí vai prejudicar milhões de pessoas. Então os bancos não vão querer porque eles vão perder muito dinheiro. Ele perderá isso e aí é uma morte súbita, uma pena de morte financeira. Segundo Rick Moraes, é uma ameaça aos Estados Unidos, censurando empresas americanas, suprimindo a liberdade de expressão e violando a soberania digital. Ana, essa também é uma informação que acaba de chegar aqui, programa ao vivo é isso, né? A gente vai apurando e dando a informação aqui. Ufa, para quem nos acompanha, mas o que a gente tem percebido semana após semana é que o cerco tem se fechado muito aí em relação às condutas do ministro Alexandre de Moraes aí perante a comunidade internacional, principalmente os Estados Unidos aí depois da chegada de Donald Trump. Sim. Paula, e quando a gente passa a noite aqui acordada lendo documentos, é exatamente por isso, né? Nós mostramos aqui para a nossa audiência e por isso a importância da sua assinatura com a Revista Oeste aqui com a gente, porque a gente passa com prazer a noite lendo os documentos. E são muitos, né? E ainda tem muita coisa para vir à tona. Exatamente numa dessas noites, porque eu ouvi do assessor do Senado americano que essa lei poderia ser aplicada. E nós falamos dessa lei já há mais de 2 semanas que nós temos mencionado o nome dessa lei. O meu artigo da semana passada foi especificamente sobre essa lei e o processo do Rumble e da empresa do Trump, de mídia do Trump, contra Alexandre de Moraes e por que essa lei pode chegar no Alexandre de Moraes. E aí, Paula, é o que está escrito na nossa tela. Moraes pode ter mais uma punição nos Estados Unidos. Uma de muitas que virão. O caminho do Alexandre de Moraes aqui nos Estados Unidos, o cenário não é bom para ele, Paula. São várias frentes contra Alexandre de Moraes, porque os americanos já entenderam que Alexandre de Moraes hoje é um tirano. Não tem outra palavra. Os americanos estão dizendo isso. Eles não respeitam a legislação americana, ele não respeita a legislação americana, no caso a primeira emenda. Mostramos aqui que a nota do Itamaraty não é verdadeira, porque Alexandre de Moraes, ele obrigou a queda e o bloqueio de perfis de maneira global. Sim, inclusive de americanos, inclusive de pessoas que que são brasileiros, mas têm cidadania americana. Então, para os americanos, para os Estados Unidos, são americanos. Inclusive de pessoas que moram lá desde 2015. Agora tem a legislação que passou hoje no Comitê do Judiciário em relação ao visto e à entrada do Alexandre de Moraes, mas essa Magnitsky Act, eu explico com detalhes no meu artigo de sexta-feira, Paula. O Alexandre de Moraes, ele vai entrar numa prisão econômica no mundo, porque se a legislação da Câmara passa, a legislação é sobre entrar nos Estados Unidos. Isso é uma coisa. As sanções da Magnitsky Act, né, da lei Magnitsky, isso pega o Alexandre de Moraes e já pegou mais de 600 pessoas desde que a lei foi sancionada por Obama em 2016.
de maneira global, financeiramente. Todos os países que têm tratados financeiros com os Estados Unidos, eles respeitarão as sanções impostas pelo governo dos Estados Unidos. Inclusive o Brasil. Lembrando, Paula, que a Magnitsky Act, as sanções dessa lei, elas podem ser aplicadas com uma canetada, do presidente Donald Trump. Não precisa passar pelo Congresso americano, Olha como isso. a outra lei está passando. Depois que, agora o caminho é o quê? Passou na CCJ da Câmara, vai para o plenário da Câmara, vota, depois vai para o Senado, eles votam, depois vai para a mesa do Donald Trump para ele assinar. Lembrando que os republicanos têm maioria na Câmara, no Senado e, claro, Donald Trump. A Magnitsky Act é uma sanção, que é um processo que, muito bem documentado, o Donald Trump pode impor essas sanções imediatamente. Então, o que acontece aqui? Ele impondo essas sanções, ele não tem... E fora que ele pode impor essa sanção para o cabeça de ovo e para toda a família e familiares. E se houver alguma movimentação suspeita na conta de alguém que seja dele, também essa pessoa e a família dessa pessoa pode sofrer essas sanções. O que impede, a pessoa vai ter que andar agora com dinheiro na mão. Vai ter que andar com dinheiro na mão. Por quê? Porque não vai poder mais pôr em banco. Isso esse cerco está se fechando, está cada vez mais forte, e nós estamos vendo que o desespero dele é que antes de que tudo aconteça, ele consiga fazer aquilo que ele quer, que é colocar Bolsonaro preso. Mas até agora as provas são inconclusivas, e não são provas, são invenções da cabeça deles. Por quê? Porque estão baseadas em um depoimento de 11. 11 eles não aceitaram da mesma pessoa. E esse foi ameaçado agora, o ex-ajudante de ordens do Bolsonaro foi ameaçado de que prenderia um pai, a filha dele, a família dele, e aí ele falou o que eles queriam ouvir da forma que eles queriam. Isso é uma vergonha para a nossa nação. Ter uma pessoa comandando o país que não foi colocada lá, nenhuma nem outra. Foi, como disse aquele cara lá, a eleição não se ganha, se toma. Foi tomado o nosso direito de eleger aquele a quem nós queríamos eleger. É complicado. Ore pelo Brasil. Ore pelo Brasil, porque está cada vez pior. E se a gente não orar, queridos, quem vai orar? Se a gente não dobrar nossos joelhos e clamar ao Senhor, quem vai fazer? Faça isso. Deus abençoe você, um forte abraço e até um próximo vídeo.